pessoal, tudo bem? Na aula passada nós aprendemos a técnica da pintura com lápis de cor. A proposta da aula de hoje vai ser aplicar essa técnica e também aprender a reproduzir uma figura. A figura que eu escolhi é essa daqui, ó. É um lírio. E a ideia é que vocês consigam deixar assim, tá? Eu vou explicar de uma maneira bem fácil para que vocês consigam entender bem. Para a aula de hoje, o nosso material vai ser papel canson, tamanho A4, lápis 2B, lápis borracha, limpa-tipos, apontador ou estilete, régua e o lápis de cor. Vamos lá? Então, tá aqui a nossa imagem, tá? E lápis, borracha e a régua. Eu já medi aqui, tá? Essa figura, ela tem 19 centímetros por 11. Então, nós vamos fazer essa marcação para a gente poder reproduzir depois essa imagem. Eu vou ensinar para vocês aqui como que nós vamos transportar estas medidas para cá, tá? Então, eu vou pegar a régua, olha só. Posteriormente, eu vou ensinar vocês com essa mesma técnica aqui para diminuir e aumentar, tá? Hoje nós vamos fazer o mesmo tamanho, reproduzir daqui para lá. Então, eu vou marcar aqui, olha. Desse cantinho até aqui onde começa a minha pétala, eu tenho 1,5 centímetros. Vou colocar aqui, ó, 1,5. Vou marcar aqui, olha, esse outro canto. 5 centímetros. 5 centímetros. A altura daqui até aqui, ó. 2 centímetros. Então, aqui eu tenho 2 centímetros. Então, ó, eu já sei que essa minha pétala, ela vai mais ou menos daqui, né? Até aqui assim, ó. Então, agora, nós vamos fazer todas essas marcações, tá? E depois a gente vai fazer uma espécie de ligue os pontos. Aqui eu fiz o miolo, marquei aqui pra gente não se perder depois. Esta pétala eu já posso puxar ela daqui, ó. Ó, ela sai lá do miolinho, faz uma voltinha e vem e desce aqui. E esta aqui, que é esse outro lado, ela tem uma marcação aqui no meio, ó. Procurem fazer com o lápis bem levinho, para depois, na hora que nós formos pintar, esse lápis grafite não se misturar com os pigmentos. Eu tô deixando um pouquinho mais forte, que é para vocês poderem observar daí. Então, vamos seguir agora na mesma linha até a gente terminar. Esta maneira aqui, ela é uma forma um pouquinho mais fácil para a gente fazer um desenho de observação, tá? Não precisa, assim, seguir exatamente as medidas, mas ele vai auxiliar, às vezes, quando a gente não tem bem aquela noção da onde que tá indo a linha e aonde ela termina, sabe? Então, é uma técnica bem interessante, assim, para facilitar essa observação. Estes extras, essas linhazinhas extras, nós vamos deixar para fazer junto com a cor, tá? Junto com o lápis de cor.
Bom, basicamente, o meu esboço tá pronto. Agora, nós vamos começar a utilizar os lápis de cor. Esta parte aqui dos pestilos, eu não fiz ainda, porque se eu fizer agora, vai nos atrapalhar para fazer essa pintura das pétalas. Então, como o pestilo sai do meio, aqui do miolo, e vai, digamos, para cima, tá? Eu vou deixar para fazer por último, certo? Então, agora eu vou apagar essa referência que eu fiz aqui de miolo. E vamos começar a colorir. Eu fiz aqui a separação das cores que nós vamos utilizar e fiz mais ou menos a divisão delas pelas famílias que nós vamos usar aqui, tá? Então, aqui, olha, eu fiz a família dos marrons e pretos, que nós vamos usar depois e nessas partes aqui, tá? Separei o vermelho e o carmim, é o vermelho mais fechado, não é o vermelho primário, tá? Para fazer aqui toda essa parte do fundo. Lembrando que essa pintura, ela tem um aspecto de aquarela, né? E nós vamos tentar imitar isso aqui no papel, com o lápis de cor. Separei aqui os tons das pétalas, né? Que serão estes e estes. E esses daqui que também serão do fundo, tá? Então, eu vou deixar, primeiramente, só os do fundo aqui, ó. E estes eu vou deixar para depois, tá? Cuidado para não bater o seu lápis, porque aqui dentro ele tem um grafite. E quanto mais macio o lápis, tá? Seja ele no grafite ou assim com a cor, tá? Quanto mais macio ele é, mais frágil. Então, se a gente costuma jogar o lápis, ou, né, já vi muita gente que faz assim e joga o lápis, vai quebrar por dentro. Então, é isso que acontece, você acaba, a ponta cai, a ponta cai. Isso quando acontece, pode jogar fora o lápis, tá? Ele já vai estar todinho quebrado aqui dentro e não vai mais parar a ponta. Então, vamos sempre tomar muito cuidado com o nosso material, tá? Separei aqui também o meu esfuminho, tá? Que é no tom verde, porque a gente vai usar, ele ainda tá bem boa a ponta, olha, tá? E agora nós vamos começar a fazer a pintura. Bom, eu vou começar aqui, ó, por este cantinho aqui de cima. Vamos começar aqui, ó, com o verde. Lembrando, ó, a mão tá bem soltinha. E eu vou fazer a pressão aqui, ó. Vou começar pelo cantinho. Se vocês acharem que não vão conseguir fazer a forma dela aqui, ó, tá? Desse fundo, vocês podem fazer uma marcação aqui com lápis, ó. Podem marcar, ó, aonde que vai, ó, bem fraquinho, aonde que vai esse verde, tá? Ó, não sei se dá pra enxergar daí. Com a mão assim, ó, soltinha e fazendo bolinhas. Vocês percebem que aqui no fundo ela tem uma parte um pouquinho mais escura, né? Eu posso pegar então o meu marrom mais escuro e colocar já aqui, ó. Sempre a gente vai fazer aquilo que a gente já aprendeu, tá? Que é deixar ele um degradê para não fazer marcas, tá? Quanto menos marca tiver, mais bonito fica. Já vou mudar a minha cor, pegar o verde mais claro. Percebam que eu tô usando o verde claro, não tô usando só nessa parte aqui, ó, tá? Que vai ser a estabelecida aqui, ó. Eu tô usando e tô passando por cima daquele outro, da outra cor que eu já usei, tá? Que é o verde e o marrom. Assim a gente vai fazendo mesclas e vai ficando bem mais interessante o desenho.
Aqui eu vou começar a usar esse marrom mais pro ocre. Que nós vamos começar a fechar um pouco agora a claridade para lá. Bom, a nossa participação com o lápis verde tá quase no fim. Ela só vai voltar agora aqui, olha, neste pedacinho aqui. Eu vou fazer já e daí a gente já deixa de lado o verde, porque não vamos usar mais, tá? É a observação, tá? Eu tô olhando aqui, ó. E vai ser nessa voltinha aqui, ó. Um pouquinho do verde. Então, eu vou fazer aqui. E agora, ó, percebam aqui como ele começa já a entrar um amarelo, que seria da outra família de cor, tá? Porque ele vai fazer essa transição para esse outro fundo aqui mais claro. Vou pegar o amarelo mais claro um pouco, para dar uma iluminada aqui, ó. E com esse amarelo um pouquinho mais escuro, eu já vou puxar aqui, olha, um pouco daqui. Vou começar a preparar para essa parte aqui mais clara. Vou deixar agora a minha mão bem levinha, pra gente conseguir depois fazer aquela transição pro tom de salmão ali, aquele cor-de-rosinha mais claro, tá? Agora nós vamos pegar aquela corzinha salmão e vamos preencher aqui. Lembrando que aqui nós vamos fazer umas simulações de umas flores menores, tá? Agora com o esfuminho, nós vamos dar uma leve misturadinha nisso tudo. Agora nós vamos começar a fazer essa parte aqui, ó, com as cores do carmim e do marrom, tá? Eu vou preencher toda a parte do fundo agora com este vermelho aqui, ó, tá? É um vermelho que fica entre o carmim e entre o vermelho primário, tá? Mesmo sendo mais escuro aqui, tá? Mas nós vamos fazer como se fosse um fundo. Agora que eu já preenchi aqui o fundo, tá? Eu vou começar agora a usar as mesclas de cores. Então, aqui, olha, a gente tem uma parte mais escura. Então, eu vou usar o meu marrom escuro e o preto em alguns pontos para que a gente possa destacar essa pintura, tá? Então, olha só o que acontece quando eu passo o preto aqui, ó. Olha, ele vai destacando esta parte aqui, tá? Vai dando profundidade e trazendo esse lírio pra frente. Agora, vou passar esse marrom escuro em cima, vocês vão ver como ele dá uma bela de uma mudada, assim. Vejam que com o marrom por cima do preto aqui, como ele dá, assim, um aspecto mais natural. Aqui também, ó, nós temos uma boa extensão de cor escura. Então, nós vamos trabalhar aqui. Bom, essas partes aqui, olha, são as mais escuras, tá? Aqui, 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 aqui e aqui. Então, eu vou caprichar agora, vou carregar bastante com o preto nesses pontos. Aqui a gente observa uma abertura bem pequena de luz, olha, no tom marrom avermelhado.
Agora eu vou usar um marrom escuro, bem aqui, olha, nessa parte toda aqui da folha, da pétala, que é pra ela vir pra frente, tá? Então, nós vamos jogar uma sombra aqui atrás, ó. Não é contorno, tá? É só uma sombra atrás, ó. Eu vou fazer a linha e vou esfumaçar pra lá, ó. Lembram da aula anterior? Quem tá na frente recebe luz, quem tá atrás recebe a sombra. Aqui eu vou pular, tá? Porque como a gente deixou esse espaço em branco para fazer essas florzinhas aqui, eu vou deixar para fazer essa sombra com o tom da pétala depois. Porque senão ele vai ficar, vai destoar um pouco da nossa figura, tá? Essa parte aqui de dentro, olha, eu vou jogar o escuro e vou puxar com um tom mais avermelhadinho aqui, ó. Agora eu vou concluir aqui, olha. Vou pegar o meu laranja, vou fazer um miolinho, preencher com o amarelo e vou fazer uma sombra com o marrom, aquele marrom mais avermelhadinho, tá? Bem pouquinho assim, ó. Aqui, olha, nós vamos fazer com esse tom aqui. Muito bem. Então, o nosso fundo, a princípio, tá pronto. Eu tô falando a princípio porque depois que nós fizermos o lírio, pode ser que precise algum detalhe a mais em algum lugar, tá? Então, tá aqui, mais ou menos. Agora, nós vamos começar a pintar o lírio. Eu separei este marrom aqui, mais escurinho, tá? É o mesmo que nós usamos aqui no fundo, para fazer a marcação de sombras. Lembrando, como no último vídeo nós falamos, fica bem mais fácil se nós localizarmos as sombras primeiro, a luz e por último fazermos a cor que efetivamente é a nossa imagem, tá? Todas essas partes aqui, olha, que eu tô observando que tem a sombra, eu vou marcar. Bem de leve. Vocês podem perceber que aonde tem essa sombra mais aparente aqui, mais escura, eu firmei um pouquinho mais o meu lápis, tá? Aqui, 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 aqui. E essas outras aqui, olha, eu só fiz uma marcação para que a gente possa entrar aqui, ó, com esses tons dos vermelhos, tá? Agora, eu vou usar o vermelho mais escuro e vou começar a reforçar essas linhas aqui. Aqui eu tô reforçando o miolo, que seria a parte mais funda do nosso desenho, e eu vou fazer, deixar de fazer agora na forma de bolinha, para começar a dar um certo movimento. Então, eu vou seguir a linha do meu desenho. Se essa pétala, ela tá fazendo, indo desta forma aqui, eu vou ter que respeitar isso, ó. Então, vou fazer algumas marcas para lá, ó. Agora eu já fiz todas as marcações das sombras. A luz eu vou usar esse tom aqui bem clarinho, tá? E eu vou marcar algumas partes só. Aqui, olha, não sei se dá pra perceber, eu tô com algumas marcas do lápis grafite. Eu vou apagar já, porque depois, se eu passar esse lápis em cima, eu não vou conseguir apagar mais.
Muito bem, então já fiz toda a parte clara dela. Agora nós vamos começar a entrar com o tom de rosa, tá? E o vermelho carmim novamente. Depois é que nós vamos entrar com os amarelos. Vou usar um pouco do vermelho aberto agora aqui, pra gente dar um pouco de luz. Aqui, ó, a transição não ficou legal, né? Vamos fazer isso aqui. Fazer uma bela transição aqui, senão não vai ficar bom. Aqui em cima, nós temos um pouco do rosa misturado com o laranja, tá? Então, nós vamos fazer isso agora. E aqui, olha, nesse meio, a gente precisa colocar um pouco mais de escuro. Como nós já usamos o marrom e ele não fez um grande efeito, eu vou usar o preto. Marrom por cima. Esta voltinha aqui, olha, a parte que está embaixo sempre recebe sombra, né? Nós já falamos sobre isso. Então, eu vou caprichar aqui nessa sombra. Vamos prosseguir com as cores que nós já estamos usando. Esta parte aqui, olha, tá? Que precisa de mais luz, nós vamos abrir depois com limpa-tipos. Eu vou prosseguir agora com essa mesma técnica, eu vou repetir agora nas outras pétalas. Lembrando que esta pétala aqui tá atrás dessa, olha, tá vendo? Então, nós vamos jogar mais sombra para essa aqui que está atrás. Percebam que aqui, olha, a gente vai precisar aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, nós vamos usar aqui a cor preta e vamos fazer aqui, ó. E agora eu vou passar um marrom por cima. Agora, eu vou fazer alguns ajustes aqui nessas cores, tá? Eu estou reforçando algumas linhas que eu acho que serão importantes pra gente fazer as marcações. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas com esse efeito que eu dei agora, só com esse lápis, tipo o carmim, o vermelho mais escuro, ele já deu uma boa trazida, né, dessa imagem para frente, né? Conseguimos separar bem aqui a figura do fundo. Agora, nós vamos abrir os pontos de luz e fazer os pestilos. Agora, eu peguei aqui o nosso limpa-tipos,
como já fizemos naquela figura anterior que nós pintamos, né? A figura da Índia, nós vamos agora usar ele para abrir alguns pontos de luz para nós. Olha, cada vez que sujar, a gente dobra, amassa um pouquinho. Aqui, olha, nesses cantinhos, a gente pode pegar assim, ó, bem... Deixa bem pequenininha, assim, ó. Tá? Molda, né? O tamanho que você quer. Agora, pra gente fazer esses detalhes aqui, bem pequenininhos, né? E para fazer os pestilos, vai ficar um pouquinho difícil fazer com o limpa-tipos. Mas, se você não tiver outra alternativa, serve ele mesmo, tá? Só que nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho daí para fazer. Então, eu vou deixar ele assim, ó, no formato do pestilinho que eu vou querer, tá? E vou montar aqui, ó, desta forma aqui. Aí eu vou apertar e vou começar a tentar tirar um pouco desse lápis. Uma outra dica que eu tenho, e se você tiver oportunidade, você pode comprar, uma coisa barata, é o lápis borracha. E esse aqui, sim, ajuda bastante quando a gente tem detalhes, assim, desse tamanhinho, tá? Então, olha só, eu vou usar ele aqui em alguns pontos, ó. Sujou, passa numa outra folhinha ele, ó, tá? Pra limpar. Bom, eu já marquei aqui, ó, os 6 pestilos, tá? Ele é tipo parece um Uzinho, assim, um U ao contrário, tá? Mais abertinho. E aqui ele parece um chapéuzinho, assim, ó, parece um cogumelinho, tá? Então, eu só fiz essas aberturas. Agora, eu vou desenhar eles com esse lápis marrom aqui. Essa parte de cima aqui, ó, eu vou deixar ela em branco mesmo, tá? Porque senão depois eu vou ter que apagar de novo. Então, eu vou fazer... é amarelo ali, a gente sabe. Mas é só pra fazer essa marcação aqui. Pra gente conseguir um certo destaque. Tá? Eu não tô apertando o meu lápis agora. Tô só fazendo o desenho mesmo. Pronto. Agora, com o amarelo, eu vou jogar aqui em cima. Depois a gente faz os detalhes desses pestilos. Eu vou usar o mesmo lápis vermelho para fazer uma espécie de contorninho assim, ó. E vou fazer como se ele fosse, tipo, enrugadinho aqui, ó. Passar em cima do marrom. E lá eu só vou fazer um movimento assim, ó. Como se fosse sei lá, uma nuvenzinha. Agora, eu só vou trabalhar com o lápis, esse marrom avermelhado, tá? E vou fazer agora todos esses detalhezinhos aqui. Para finalizar, eu vou usar esse vermelho aqui mais escuro e vamos fazer agora todo esse contorninho, tá? Eu vou deixar o meu lápis mais apontado agora, com o apontador mesmo, só pra ponta ficar bem... Olha, bem mais fina e a gente conseguir fazer os detalhes aqui, ó. Agora o lápis branco vai dar uma iluminada bem de leve aqui, ó. Aqui está a nossa reprodução, tá? Cada pessoa
tem uma forma de perceber isso. Talvez as cores que eu tenha enxergado aqui não sejam as mesmas que você pode estar enxergando, certo? Outra coisa importante é que cada pessoa tem a sua característica. Então, eu posso usar o lápis um pouco mais forte, tem gente que usa um pouco mais fraco. Isso não importa. O que importa é que a técnica esteja correta, que a luz e sombra e figura e fundo, tá? O nosso pestilo ficou um pouquinho maior que este aqui, porque nós tivemos que apagar depois, tá? Mas não compromete em nada também. Espero que vocês tenham gostado e que vocês treinem bastante isso, que é super importante. Então, um beijo e até a próxima!